moradora de São Paulo, é professora e idealizadora de um projeto esportivo e comunitário voltado para crianças e adolescentes. O que começou com um sonho de infância, ter um time de futsal, transformou-se em uma poderosa ferramenta de transformação social. Apesar das dificuldades e críticas iniciais, Bárbara persistiu e hoje o projeto é uma conquista que impacta positivamente a vida de muitas famílias. Por meio do esporte, promove valores como disciplina, respeito, superação, contribuindo para afastar as crianças das ruas, incentivando o compromisso com o estudo e com o futuro.